You guys didn't welcome me. Vocês não me deram boas-vindas quando eu tô chegando. The afternoon is tough. Eu acho que pregar de tarde assim é bem ingrato, né? Especially after a big rain like that. Depois de uma chuva dessa. So everyone for 3 seconds. Todo mundo então, pelo menos por 3 segundos. Close your eyes. Fecha os olhos. There was your nap. Já dormiram, pode acordar. Now you have all the energy in the world. Agora vocês estão com energia, vamos embora. That's called a power nap. Nós estamos chamando isso de, eles chamam de power nap, um cochilo poderoso. So as Pete said, what we want to do is share some of our own stories to be able to build up faith, but also because we feel like we're family here. Nós queremos compartilhar a nossa história com o desejo de edificar a fé, mas nós vamos fazer isso também porque nós nos sentimos família com vocês. That we really have the same spiritual DNA. Eu sinto que nós temos o mesmo DNA espiritual. The same heart and the same mind. Mesmo coração, mesma mente. And you all have been so welcoming and hospitable to us, bringing us into your family. E vocês têm sido tão hospitaleiros ao trazer-nos para dentro da família de vocês. And so in addition to building faith, então, além de edificar a fé, we thought we'd just share a little bit more about ourselves to build relationship. Nós queremos compartilhar um pouco mais de nós e nós queremos também com isso construir relacionamento. So I want to share a little bit about my own coming to faith and baptism in the Holy Spirit. Então eu quero falar um pouco da minha experiência de batismo no Espírito Santo. And then with what we were talking about earlier today and your passage being from Ephesians 6. E como nós ficamos sabendo e entramos também na pregação de Efésios capítulo 6 como rema da comunidade nesse tempo. I want to share a few things about how the power that the Lord put in me when I was 16. Eu quero compartilhar um pouco desse revestimento de poder que eu experimentei quando eu tinha 16 anos. Helped me to live out my faith and to stand in different situations throughout the rest of my life. O poder de Deus que me ajudou a fazer frente às situações nas quais eu fui colocada. So I grew up in a very Catholic family. Eu cresci numa família muito católica. As you can see, because this was my dad. E vocês perceberam, mas aquele lá era meu pai. It's funny when Pete was saying, turn to the other person and say you're gonna die soon. É engraçado quando a gente olha para um lado e para o outro e brinca e diz, você vai morrer depressa. When we were little kids, porque quando a gente era criança, my dad would say to us, meu pai dizia para nós, remember your death. Lembra-te que vais morrer. And we'd say, I'm 8. Why are you telling me this? E eu falava, pai, mas eu só tenho 8 anos. O que você está falando para mim? But our life was filled with faith and lived inside the church, and we always knew that it was possible to have a personal relationship with Jesus. Mas a gente cresceu num ambiente de fé, num ambiente de vida eclesial e a possibilidade de um relacionamento pessoal com Cristo sempre esteve à nossa disposição. In addition to my dad being in full-time ministry, além do meu pai ser um homem dedicado integralmente a missões, my mom did ministry with young women as well. A minha mãe trabalhou por muito tempo no ministério para mulheres. But when she was at university, e quando ela estava na universidade, she had converted from Judaism to Christianity. Ela teve uma experiência de conversão. A minha mãe era judia e se converteu ao catolicismo. And she had come from a very prominent Jewish family in Chicago. E ela vinha de uma família muito proeminente em Chicago, uma família judia. And my grandparents told her, this is the worst thing you could do to us. E os meus avós disseram para ela, essa foi a pior coisa que você poderia ter feito contra nós. And so the roots of our family life, então as raízes da nossa família, was living with two parents who had given very literally everything for the gospel. Era ver um pai e uma mãe que tinham entregado tudo para viver o evangelho.
And so this was the context of our life together. Então esse era o contexto da minha família. But at the same time, we were still normal kids. Mas, por outro lado, nós ainda éramos crianças normais. I'm the youngest of 4. I have 2 brothers and 1 sister. Eu sou a mais nova de 4 irmãos, são dois meninos e 2 meninas. And we would pray the rosary every Sunday night before bed. E nós rezávamos o texto todo domingo antes de dormir. But just like everyone, we say, oh, not the rosary. Mas como toda criança, quando chegava a hora de rezar o texto, não, o terço não. And we would fight and get in trouble and wrestle each other during the prayer time and the rosary. So we were still very normal. You know, we weren't, holy kids. E então assim, a gente, enquanto estava rezando o terço, estava um mexendo com o outro, um brigando com o outro, fazendo bagunça. Gente, nós éramos crianças normais. But I always believed in Jesus. I always believed that the Catholic faith was the true faith. Mas eu sempre acreditei em Jesus e sempre acreditei que a fé católica era verdadeira. And so I never really had serious doubts about who Jesus was. I never really thought much about could there be something else, you know, and that's just the way that I lived as I grew up. Então eu nunca tive dúvidas a respeito de quem é Jesus ou dúvidas com relação à fé. Eu cresci assim realmente. And I had some experiences of God here and there, whether it was at a church camp or a youth group, that type of thing. I had experiences where I said, okay, God is real. Eu tive, de fato, diversas experiências participando de acampamentos, momentos de oração, e para mim, sim, era algo posto, Deus é real. But I wasn't praying and I didn't have that personal relationship with him yet for myself. Só que eu mesmo, pessoalmente, eu não tinha uma experiência, uma vida de oração. Eu não estava tendo uma experiência pessoal. And so I knew a lot about Jesus. Então eu sabia muito sobre Jesus. I knew how to be good on the outside. Eu sabia como ele era muito bom, né, fora de mim. And my brother right above me was a little bit of a troublemaker. E o meu irmão, né, vamos colocar assim, o número 3, ele era um cara problemático. So coming after him, I was the good kid. Então perto dele, eu era uma criança, né, a criança tranquila. My parents didn't have to worry about me. Então os meus pais não se preocupavam comigo. But as I got older and around 12, 13 years old, Mas enquanto eu cresci, cheguei na adolescência, com 12, 13 anos, other things other than God began to become very important to me in my life. outras coisas que não Deus começaram a ter mais voz na minha vida. And my whole life I had been very confident, very outgoing, very fun. E toda a minha vida tinha sido sempre muito divertida. But around that time I began to just experience in my heart a lot of anger, a lot of sadness, and a lot of hatred of myself. Mas com 12 para 13 anos eu comecei a experimentar tristeza, raiva, ansiedade, uma série de coisas nesse sentido. And so this began to play out over the next handful of years of my teenage life. Então isso foi realmente guiando a minha adolescência e o início de juventude. I would butt heads a lot, particularly with my sister and my mom. A lot of fighting, a lot of anger would come out of me. E eu comecei então a ter brigas, realmente discussões com as minhas irmãs e com a minha mãe. I had a lot of other different priorities, like boys and like doing things that were not in line with the kingdom of God. E eu tinha muitas outras prioridades, né? Os garotos, outras coisas que não Deus. And as I progressed into high school, I really was living 2 lives. E realmente, enquanto eu me preparava e entrava para a faculdade, eu comecei a ter uma vida dupla. On the outside, I was the good leader. I was doing all of the right things. Externamente era uma pessoa boa, fazendo as coisas certas. But on the inside, I was deeply hurting and I was in deep bondage to mortal sin. Mas a verdade é que no escondimento eu tinha uma vida de escravidão já ao pecado e realmente estava presa naquela realidade. Does anyone remember before their conversion that feeling of being bonded by sin? Alguém aqui experimentou isso antes de sua conversão, aquela experiência de se ver preso no pecado? Yeah, of just knowing that you're living and walking in darkness. That's what I was experiencing. Sabendo que você está caminhando nas trevas, eu experimentei isso. But the Lord, luckily, gave me some grace in my life. Mas o Senhor de fato me deu algumas graças na minha vida. And I always knew the right things to do and the right way to live. E eu sabia, apesar daquela situação,
o que era o correto, o que era o certo a se fazer. And so when I was 16 years old, it was getting closer and closer to the summer. Então, eu tinha 16 anos e o verão estava chegando. And my mom, who runs the camp that we do in the summer for young girls, E a minha mãe, que sempre dirigiu o acampamento que a gente faz para jovens, she asked my friends and I to come be leaders at the camp. ela pediu para mim e para os meus amigos para que nós fôssemos para o acampamento, para que nós pudéssemos servir. And I was so convicted because I knew what was going on inside of me. I knew how I was living. I knew I wasn't walking with the Lord. E para mim, eu tinha plena consciência de como eu estava vivendo pessoalmente no meu interior, a minha situação. And I didn't know exactly what to do, E eu não sabia exatamente o que fazer. but I knew that I loved that place so much that I could not disrespect it by being a hypocrite. Mas eu amava tanto aquele lugar que eu não podia desrespeitar aquelas pessoas e muito menos ao Senhor sendo hipócrita. So for me, initially, a call to leadership pushed me to actually look inside myself and say, I need to change. Então, quando eu fui chamada para servir esse acampamento e colocada numa posição de liderança, eu não queria ser hipócrita, então eu comecei a olhar para mim e dizer, eu preciso mudar. So one day I was sitting in class, Então, um dia eu estava na sala de aula, Spanish class. aula de espanhol. We didn't have Portuguese class. Desculpa, não era aula de português. It was the first class of the day, Era a primeira aula do dia. and I was at a Catholic school. So they said, the priest is here if anyone wants to go to confession. E eu estudava numa escola católica e eles disseram assim, olha, tem um padre aqui e quem quiser ir para a confissão pode sair da aula e ir para a confissão. And to be honest, I just wanted to get out of class E para ser bem honesto, a única coisa que eu queria era sair da sala de aula, because it was boring. que era chato. But it was a grace from the Lord, regardless of my motivation, propelling me to get up and that morning to go to that confession. Mas a grande verdade é que apesar das minhas motivações erradas, havia uma graça da parte de Deus para que eu fosse para aquela confissão naquele momento. And for some reason, when I sat down in that confessional on that day, the Lord gave me the grace to make the most full and complete confession that I had made in years. E pela graça que veio do Senhor naquele dia, naquela confissão, eu fiz a confissão mais completa e recebi uma graça para realmente voltar para Deus a partir daquela confissão. And I remember physically the experience of being in that confessional E eu me lembro fisicamente da experiência de estar ali naquele confessionário, and feeling like I was going from death to life. sentindo fisicamente a experiência que estava acontecendo no meu interior de sair da morte para a vida. It literally was like I had been wearing glasses that had mud over the lenses. Era como se eu tivesse até ali, se eu estivesse usando óculos escuros ou óculos sujos de lama. And then when I received God's E mercy, quando eu recebi a misericórdia de Deus, those lenses were wiped clean and I was seeing everything differently. as lentes estavam limpas e eu comecei a ver as coisas de um modo I diferente. literally remember walking out of the confessional Eu me lembro que eu saí do confessionário and I felt so light e eu estava tão leve that I was skipping down the hallway que eu saí quicando e pulando do confessionário. because the burden of my sin had been lifted off. Porque o fardo dos meus pecados haviam sido retirados de And mim. so this was the first part for me Então essa foi o início para mim. of the Lord beginning to work in my life and conversion beginning to happen in a significant way. Do Senhor trabalhar na minha vida e uma conversão se dar de um modo bem significativo. And as I look back, the Lord was beginning to do in me what Jesus talks about in Mark chapter 1 when he comes on the scene. E quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor começou a fazer em mim aquilo que está escrito em Marcos, no capítulo 1. Where he says, the kingdom of heaven is at hand. Quando Jesus diz, o reino está próximo. Repent and believe. Arrependei-vos e crede. And so I repented. This was the first part for me that through my repentance, God cleared a way in my heart. Então a primeira coisa que aconteceu foi isso, eu me arrependi e Deus veio e limpou o meu interior para o início de um trabalho. And as I repented, it made space for the faith that was given to me at my baptism to begin to come alive. Então realmente
Depois de eu me arrepender, eu abri um espaço para a graça de Deus, e então a graça pôde começar a encher aquele espaço. So I continued on. The rest of the school year, there wasn't that long left of the school year. I'm sorry. There wasn't that long left of the school year. Então eu ainda não, o ano escolar já estava praticamente no final. And I began to try my best to pray, I had a little journal that I wrote in. Eu tinha o meu diário espiritual que eu escrevia, tinha um jornal no qual eu escrevia também. I was still falling into sin, but I was getting back up and going to confession. Eu comecei a lutar e às vezes eu caía em pecado, mas eu lutava, voltava à confissão, comecei a lutar contra o pecado. And we finally made it to the camp that we had been asked to be leaders at. E finalmente chegou o acampamento de verão para o qual minha mãe tinha convidado que nós fôssemos líderes. And it was the night before all the girls got there and we were having a prayer meeting. E antes de todo mundo chegar, nós estávamos só a equipe e nós fizemos um grupo de oração. And my mom and another leader that was there E minha mãe e outras lideranças que estavam lá, said, "Do you want us to pray with you for more of the Holy Spirit?" eles disseram: você quer que nós oremos por você, pedindo mais do Espírito Santo? And I said, "Sure." E eu falei: claro. So they prayed with me Então eles oraram comigo for 2 minutes por 2 minutos and nothing happened. e nada aconteceu. And I sat back down. E eu fiquei até meio desapontado. There were no fireworks. Não tinha fogos de artifício, I didn't get slain in the spirit. eu não repousei, I didn't feel any different in the moment. não senti nada diferente no momento. And I went about my night. E já estava no fim da noite, eu estava indo descansar. But the next morning, Só que, irmãos, I woke up na manhã seguinte eu despertei with what felt like a physical hunger for God. e eu sentia uma fome física por Deus. It was like all of a sudden this desire for Jesus was planted inside of me and I would do anything to get him. Eu senti esta fome poderosa por Deus e realmente uma decisão de fazer qualquer coisa para poder estar com Ele. I began to devour God's word. Comecei a devorar a palavra de Deus. I had a hunger for the things of God. Eu tinha fome pelas coisas de Deus. I wanted to pray. Eu queria rezar. I wanted to go to mass. Eu queria ir para a missa. Anyone else have this experience when the Alguém Holy aqui Spirit também came teve essa into their life? experiência? Yeah. Aleluia. Amen. Amém. And ultimately, through the Holy Spirit, the rest of those times before college, E dali em diante, né, todo o período de faculdade, it was like the Lord was pursuing me like in a romance. era como se o Senhor estivesse me perseguindo, como num romance. And through the power of the Holy E Spirit, pelo poder do Espírito Santo, I fell in love with the man named Jesus. eu me apaixonei por Jesus. And that grace E esta graça, and that power and that zeal esse poder e zelo that God placed in me when I was 16 years que old Deus colocou em mim quando eu tinha 16 anos, has been renewed and refreshed over the years. tem sido renovado nos anos que se sucederam. But even the passion you see while I was preaching, E mesmo a paixão que alguns de vocês puderam ver, com a qual eu prego a palavra, that fire of God esse fogo de Deus is the same fire that He put in me almost 15 years é ago. o mesmo fogo que Ele colocou em mim há 15 anos atrás. And there's many times throughout my life when that power of the Holy Spirit has carried me. E houve muitos momentos que esse poder do Espírito Santo veio e me carregou. I remember when I graduated college and I began to work. Eu lembro quando eu me formei e comecei a trabalhar. And I really wanted to be working in full-time ministry. O meu desejo era poder trabalhar a tempo integral em missões. But by the guidance of the Lord, I felt like it was wise to work in business first. Mas eu achei que seria mais sábio da minha parte se antes eu fosse trabalhar com negócios. And I was very bored. E era muito chato. And I worked in a business that was selling real estate. That was selling houses. E eu fui trabalhar praticamente como corretora, vendendo casas. I worked with a couple that owned the business. Eu trabalhava com um casal que eram os donos da corretora. And they sold homes in an area where I lived that were going for $5-10 million. E eles vendiam
verdadeiras mansões de 5, 10 milhões de dólares. Very, very wealthy people. Era gente muito, muito rica. And from the moment I started working for this couple, E do momento que eu comecei a trabalhar com aquele casal, it was like I was a mystery to them. It was like I was a mystery to era them. como se eu fosse um mistério para eles. And almost every single week while I worked there, E cada semana que eu estava lá trabalhando, the wife would call me into her office, a mulher me chamava no seu escritório. and she had in her office a treadmill. A treadmill, like a walking. Ela tinha ali um espaço no escritório dela. And she would wear these high heels that were like this high. High heels. Yeah. O que é isso, Celso? Não sei. Ela usava um salto alto enorme. And she would call me in to meet with her, and she would walk on the treadmill like this. E ela andava em cima dessa esteira com um salto alto, assim. And she would look at me and she'd say, "How badly do you want to make $1 million?" E ela dizia assim, como é que nós vamos fazer $1 milhão? And I'd go, "Not that bad." E eu falava, olha, se nós ganhássemos isso, não seria nada ruim. And they were so confused. They would say, "Then what is your goal? What are your goals in life? Isn't it to make money?" E eles olhavam para mim com confusão e mistério. Puxa, qual é a tua meta de vida? Você não quer ficar rica, menina? And I would just very simply say, "My goal is to go to heaven." E eu dizia para eles com muita simplicidade, a minha meta é ir para o céu. And sometimes we would sit in that office E muitas vezes a gente sentava naquele escritório, with her marching on the treadmill com ela lá marchando em cima da esteira, for hours during the workday. por horas durante os dias de trabalho. And she would ask me about my relationship with God. E ela me perguntava sobre meu relacionamento com Deus, She would ask me about my family. sobre a minha família, She would ask me about heaven. sobre o céu. And they were very simple conversations. E eram conversas muito simples. And I wasn't standing up and preaching. E eu não estava lá de pé pregando para ela, I não. wasn't even in full-time ministry. Eu nem estava ainda no ministério 100%. I actually hated the work that I was doing. Na verdade, eu não gostava nem um pouco do meu trabalho. But the Lord was showing me Mas o Senhor estava mostrando para mim that no matter where I que was, não importa onde eu estivesse, what He had put in me when He baptized me in the Spirit aquilo que Ele havia colocado em mim quando Ele me batizou com o seu Espírito, could bear fruit everywhere that I went. poderia dar frutos aonde eu fosse, para onde eu estivesse. My next job after that, Meu outro trabalho depois desse, I was working in politics. eu comecei a trabalhar na política. And in America, it's very contentious. E realmente lá nos Estados Unidos é um ambiente de luta, Very dramatic, dramático, as you've probably seen on the news. como vocês podem ver nos noticiários. And I was working for the Catholic bishops of the state, E eu trabalhava para os bispos da Igreja Católica no nosso estado. and we were taking the concerns of the church about the poor, about pro-life situations, about E immigration, nós levávamos as preocupações da igreja sobre aborto, situações morais. and we were making laws. E nós trabalhávamos em projetos de lei. And so I was 23 years old, Então eu tinha 23 anos and I was marching up to these senators and representatives e eu marchava para visitar deputados e senadores and telling them what they should support and what they should not support. para falar para eles o que eles deviam apoiar e o que eles não podiam apoiar. It was very difficult. Era muito difícil. At the height of when I was doing this, E no momento que eu estava fazendo isso, in America, lá nos Estados Unidos, a very large and public sex scandal broke out in the church. bem naquele momento que eu estava trabalhando nisso, explodiu um escândalo sexual dentro da igreja. And so I would go to the offices of these senators and these representatives, E lá estou eu, em nome da igreja, indo conversar com os deputados e senadores, on behalf of the bishops, falando em nome dos bispos, and they would slam the door e eles fechavam a porta na minha cara. because we had no credibility as a church. Porque como igreja nós havíamos perdido credibilidade. And so the bishops began to send me out into different cities and different towns to speak to the people.
Então, ao invés de falar com esses homens, os bispos começaram a me mandar para as cidades para falar com as pessoas. And at this point, many of them had not spoken about the situation directly with the people in their diocese. Muitos desses bispos estavam em silêncio, não haviam dado nenhum tipo de... Ou seja, não haviam falado com o povo católico sobre o que estava acontecendo. And so I would go into these churches Então eu ia para essas paróquias to talk about politics para with people falar de política com o as a povo, 23-year-old. com 23 anos. And I remember I would stand on a stage kind of like this, or I would stand up at the front of the church. E eu me lembro de ficar de pé em lugares como este ou dentro da nave da igreja. And people were so hurt by the clergy and so broken E as pessoas estavam tão feridas pelo clero e tão chateadas com a igreja, that usually the first half of these meetings que normalmente a metade, a primeira metade da reunião were people, men in their 60s, people who had been in church for many years, they would come. eram pessoas que passaram a vida toda delas na igreja, 50, 60 anos, que vinham And they would just yell. e eles começavam a gritar comigo. And they were angry at the bishops and they were angry at the church, and I was there as the representative. E eles estavam muito chateados com a igreja, decepcionados com as lideranças eclesiais, e era comigo que eles estavam gritando. And so I began to say, Lord, what should I do? E eu comecei a dizer, Senhor, o que eu faço? And so as part of this, I told the bishops, if I'm going to go out on your behalf, Então eu comecei a falar para eles o seguinte: se eu tenho que ir para esses lugares no nome de vocês, I will say what you want me to say for the first half of the meeting. eu vou dizer o que vocês querem que eu diga no início da reunião, If you let me preach the gospel for the second half. mas eu só vou fazer isso se vocês me deixarem na segunda metade da reunião pregar o evangelho. And they said, okay, deal. E eles falaram assim: então combinado, pode fazer. And so I didn't know all that I was doing, Então eu não tinha muita consciência de tudo que eu estava fazendo, não. but I was living from the current of grace that the Lord had given me. Mas a verdade é que eu estava vivendo aquela corrente de graça que havia passado por mim. And so I would preach the gospel, and I began to explain what Ralph Martin was saying to us about the time in the church and the church being purified and where we were going. E então eu comecei, depois fazíamos a nossa reunião, e eu comecei a pregar para eles que diante da crise que a igreja estava vivendo, que havia uma palavra de esperança. And so the meetings would start with anger and yelling and Então, fighting. as reuniões que começavam sempre com muito grito, com muita raiva, com muito ódio. And in many of these churches, by the end of the night, they were turning the lights off. O que acontecia é que, de repente, mudava o ambiente e em muitos lugares as igrejas apagavam as luzes, Because we were staying too long praying for people for baptism in the Spirit. porque não queria que as pessoas vissem. Nós apagávamos as luzes e ficávamos lá por horas a fio, orando pelo batismo no Espírito Santo. And I would get in the car after and go, what just happened? E aí, depois de um certo tempo, eu recebi uma ligação. O que está acontecendo? But I tell some of these stories just to show Eu estou contando essas histórias apenas para mostrar that at those times I wasn't where I wanted to be. que muitas vezes na minha vida eu estava em lugares que não eram os lugares onde eu realmente queria estar. I thought there was some greater work of ministry I could be doing. Eu imaginava que eu poderia estar dedicando a minha vida em outros trabalhos missionários muito maiores. But God had planted me in different places and used the power of the Holy Spirit He had given me. Mas Deus havia me plantado em lugares diferentes e usado o poder do Espírito que Ele havia depositado em mim To very simply witness para dar testemunho and do ministry in the places where I was. e fazer o ministério nos lugares onde eu estava. And over the course of the last number of years of my E life, passando os últimos anos da minha vida, I've credited to what the Lord has done eu dou todo o crédito daquilo que o Senhor fez to that prayer when I was 16 years old. para aquela oração de quando eu tinha 16 anos. And so almost all of you here have been baptized in the Spirit. I Eu hope tenho every single one. certeza que quase todos, se não todos aqui foram já batizados no Espírito Santo. Maybe when you were young, maybe just yesterday, I don't know. Talvez quando você era muito jovem, talvez ontem, não sei. But no matter when, that grace that the Lord gave you and has continued to renew Mas agora que essa graça te foi dada e ela continua renovando você, is just as real and powerful today as it was at the beginning.
é necessário que você sinta este poder se movendo em você, do mesmo jeito que ele se moveu lá no início da sua caminhada. Amen? Amém, irmãos? Amen. So we're going to have Pete come up and share a little bit of his Eu vou, story. que o Pete possa